Olá pessoal, bem-vindos ao novo programa Difusão Literária. Esse programa existe com o objetivo de juntar leitores, escritores, profissionais da arte e de literatura para que a gente possa expandir, divulgar também trabalhos e incentivar aquelas pessoas que pretendem escrever um livro e não faz a menor ideia de por onde começar. Esse canal ele pretende ser mais ou menos como se fosse um guia, e ao mesmo tempo apresentar trabalhos de escritores que são da Baixada Santista. Aqui comigo estão Fernando Buzetto e Mayara Beani. Fernando Buzetto, professor, escritor também, orientador da Exanc de Santos, e Mayara Beani, jornalista e poetisa, que também pode falar sobre seus trabalhos. Além de a gente falar sobre os programas, também neste episódio, que é o primeiro episódio da série, nós vamos ter um panorama, vamos fazer uma conversa para falar sobre os rumos da literatura na Baixada Santista, como está o cenário atual e como que nós podemos também ajudar para que esse meio tenha um crescimento através de mecânicas que podemos desenvolver, tá? Em conjunto com todas as pessoas envolvidas no processo. A ideia da difusão literária, ela veio através de uma conversa minha com o Fernando e com a Mayara, que eles são organizadores também do Encontro de Escritores, e tivemos essa insight para que a gente possa desenvolver toda essa mecânica. Então, eu gostaria que primeiro falasse um pouquinho o Fernando, se apresentasse também para todo mundo, e falasse um pouco do seu trabalho e qual é o seu envolvimento na literatura para a Baixada Santista. Agradeço, Mauro, a chamada. Na verdade é assim, eu sou Fernando Buzetto, eu entrei na literatura profissionalmente, vamos dizer assim, há pouco tempo. Eu sempre escrevia, deixava as coisas guardadas, como muita gente faz. Muita gente escreve e guarda os seus escritos, não publica, não mostra pra ninguém, acha que é uma coisa muito pessoal. Eu até por problema de tempo, pela minha profissão e tal, eu demorei muito para divulgar. Um belo dia eu participei de uma antologia, tive o meu conto publicado e aí o bichinho mordeu. Aquela história de que, poxa, eu posso fazer, eu tenho condições de fazer alguma coisa. Aí você vai lá vasculhar tudo que você escreveu. Pô, essa história não dá, essa história, puxa, essa tá legal. Acho que se a gente dá uma reescrever aqui, dá pra puxar alguma coisa. Bom, enfim, aí eu comecei a brincar com isso. Tô no 3º livro publicado, tenho já vários contos publicados em vários canais, e a gente começou o trabalho dessa maneira. E eu quero trazer essa vontade para as pessoas que realmente têm esse mesmo problema, essa mesma dificuldade de começar a fazer alguma coisa. Então é isso, eu acho que a Encontro de Escritores proporcionou um conhecimento entre as pessoas, uma troca de ideias, e aí a gente começou a evoluir com isso, Então, acho que é essa a ideia central. E Mayara, fala um pouco sobre você, um pouco do seu trabalho, como que você entrou no meio literário também? Olá pessoas, boa tarde não. Olá pessoas, bem-vindos todos ao nosso novo podcast. Bom, me chamo Mayara Beani, eu sou jornalista, poetisa, talvez, a gente ensaia. Eu acho que é assim, um pouco do que o Fernando falou. Uma vez que você começa a escrever e você tem uma primeira obra publicada, e hoje tá mais fácil, porque a gente tem as redes sociais, a gente tem blog, a gente tem Facebook, Instagram, tem muito mecanismo para poder publicar. E aí a primeira curtida, o primeiro gostei, a primeira pessoa que vem falar com você, não tem jeito. O bichinho morde e você fala, nossa, eu quero mais disso. Então, o que eu escrevo faz sentido? E eu acho que, no meu caso, é bem isso. Eu escrevia muito a redação para escola, brincava de criar história, brincava de escrever roteiro para peça de trabalhinho de escola. E aí, quando que mordeu o bichinho? Eu tive um primeiro conto publicado aos 12 anos em uma coletânea para literatura infantil. Legal. E aí, daquele momento em diante, eu falei assim, e assim, foi um dos 60 publicados, não foi dos primeiros colocados, mas aí eu ganhei um kit de caderno, caneta, revistinha, e aí eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer.
E aí estamos aí já há mais 20 anos trabalhando nisso, mais de 20 anos trabalhando nisso. Não é fácil, muito por isso, porque a gente não sabe por onde começar, para onde ir. E tem-se muito essa sensação de que eu lia naqueles livros, aqueles romances antigos, obrigatórios da escola, do sarau. Eu queria tanto participar de um sarau. E, gente, tem sarau acontecendo o tempo todo. A gente só não sabe. Eu queria muito escrever e publicar e ter um livro. Gente, tem coletânea saindo a todo momento. Muitas delas gratuitas e a gente não sabe. Então, eu acho que, assim, a grande ideia, a grande sacada do encontro de escritores, que vocês tiveram essa ideia, que era de reunir essas pessoas. Quem são as pessoas que estão fazendo esses saraus? Quem são essas pessoas que estão em feira? Quem são as pessoas que constroem essas coletâneas? Quem é esse povo? Vamos juntar todo mundo aqui para saber como é que tá funcionando tudo. E deu muito certo. Então a gente já teve 2 feiras, estamos indo para uma 3ª feira, talvez uma 4ª já. Só que entre uma feira e outra, o encontro de escritores fica meio em silêncio. E por que você atribui esse silêncio? Tem muita coisa acontecendo e é isso que é estranho. A gente encontra, reúne todo mundo num ambiente e aí começa a trabalhar, só que acabou a feira, acabou aquele período de efervescência da feira, cada um vai pro seu canto. E assim, todos os escritores estão fazendo alguma coisa. Eu acompanho eles pelas redes sociais, eu faço a gestão da rede social do encontro. Então assim, eu acompanho e os nossos escritores parceiros, eles estão o tempo todo fazendo alguma coisa. Mas a gente não tem, talvez, um lugar que reúna tudo isso, que mostra tudo o que está acontecendo com cada um deles. Então, todo final de semana tem alguns deles em saraus diferentes, tem alguns deles em feiras diferentes. O pessoal vai para Flip, vai para Bienal, vai para feiras regionais, vai para teatros regionais. Mas onde está concentrado tudo isso? E aí eu acho que o podcast e as redes sociais, tanto do Difusão como do Encontro, vão fazer esse pedaço de silêncio entre uma feira e outra ter som, ter voz, que é o que estamos fazendo entre uma feira e outra. A Bienal é a cada 2 anos, então a cada 2 anos o que acontece no mundo da literatura aqui no país e aqui na nossa região, na Baixada. Muita coisa acontece em 2 anos. E onde está essa informação? E eu acho que é isso, a gente vai conseguir trazer para cá essas informações. Isso alia bastante com a minha própria carreira de escritor, né? Eu sou um escritor que comecei há pouco tempo. Como todos sabem, eu comecei tem mais ou menos 1 ano, né? E comecei escrevendo a parte de ficção científica, que eu digo seria assim, até um segmento, embora em teoria ele é bastante difundido, mas dentro da literatura ele é um pouco restrito. Não é todo mundo que gosta de ler ficção científica, mas eu comecei a escrever porque eu gosto. Talvez não restrito, mas bem nichado, né? O grupo é muito grande que consome, mas é um grupo muito específico. A ficção científica realmente é um trabalho que não agrega todo o público, mas o público é muito fiel, né? É verdade, o público é bastante fiel. Eu tenho entrado principalmente em eventos da área geek, então eu vejo que as pessoas são realmente empolgadas, elas gostam disso, mas também da mesma forma eu sinto que esse silêncio entre um evento e o outro, né, ele até seja um pouco prejudicial para todos os segmentos, né? Então assim, até fazendo afirmando o que você está falando, porque até escrever se torna um vício, na verdade. Um vício não, né? Ele se torna alguma coisa prazerosa, na verdade. Então, é uma necessidade de colocar para fora aquilo que você está pensando, aquilo que você está criando, aquela ideia que veio na tua cabeça. Você tem necessidade de fazer isso. A gente começa a não viver como uma pessoa comum. A gente realmente... Tudo vira história. Na verdade, tudo se torna uma terapia, né? Escrever se torna uma terapia. Sem dúvida. Eu não sei qual é o método de escrita de vocês, depois eu vou perguntar isso, mas eu estou falando que às vezes o meu método, ele é justamente vem de algumas experiências que eu já tive, então já vem de algumas inspirações, já vem de uma carga, às vezes de literatura, às vezes até uma homenagem a alguma coisa, alguma obra que você já viu, né? Então, assim, acabei me envolvendo na história da escrita assim com paixão. Na verdade, acabei gostando de escrever, né? E tanto que quando eu fui publicar meu livro, eu tinha aquele problema que é o síndrome do impostor, né? Você nunca sabe se tá tudo certo, se tá tudo bom, você fica com aquela insegurança. E não tá, e não precisa estar. E não precisa estar, no final das contas, né? Se você for procurar a perfeição para colocar o seu trabalho em evidência, você nunca vai colocar.
E talvez seja por isso que muita gente acaba não publicando o livro. Exatamente. Por ocasião da Flip Itanhaém, eu fui fazer divulgação em escolas. E uma menina, aproximadamente uns 12 anos, ela me fez essa pergunta na sala de aula. Eu entrei na sala de aula, divulguei a feira, ela levantou a mãozinha e falou: eu gosto de escrever, mas eu vejo que tudo que eu escrevo não tá bom, não tá perfeito, e aí eu escondo. Eu falei: minha filha, não é assim, né? E aí eu fui rápido, não tinha um tempo pequeno, mas eu sinto que isso é um problema de cada um, como você falou. Tem muita gente que fica procurando a perfeição. Não existe perfeição. Não tem. Você revisa. Meu último livro, ele foi revisado várias vezes. A Maiara leu, o editor leu, foi feita uma correção ortográfica por um professor doutor, e sabe, eu reli todo o livro, e no final, quando foi publicado, eu encontrei ali um ou outro errinho, coisa de digitação, coisa que passa pelas pessoas, um me que era C, um C que era me, alguma coisa passa. Se você ficar procurando a perfeição, você não vai chegar nela, nunca. Alguma coisa vai passar. E a gente tem que ter essa humildade de saber que você publicou alguma coisa e realmente tem alguma correção a se fazer. Talvez uma segunda edição você faça. Talvez você, não vou dizer que atinja a perfeição, mas vai melhorando se você for reeditando. Mas alguma coisinha vai acontecer. E é essa segurança que a gente quer passar para as pessoas também. Eu diria mais ou menos que, na verdade, você, quando está criando o teu livro, a sua história, você tem o poder de manipular a história como ela está acontecendo, ao mesmo tempo que você não tem o poder de saber aonde vai chegar. Tá, deixa eu tentar explicar. Você está escrevendo a história, só que o teu medo é maior de você ser julgado porque a história não agradar as pessoas, ou das pessoas ficarem acusando que você tem uma erro de digitação, ou ficar falando assim: olha, você tá, eu não gostei dessa história. Inclusive, até durante o roteiro da história, né? Você tá falando que às vezes você encontrar uma consistência dentro daquela situação da história, ou tentar conduzir um rumo, né? Eu também, em alguns eventos que eu participei, eu encontrei muitas pessoas que têm o desejo de escrever em Cubatão, né? Massivamente Cubatão, nossa, tem bastante gente que gosta do assunto que quer escrever, né? E até durante até uma entrevista que eu fiz lá no palco, o pessoal já me perguntaram, né? Mas escuta, e se as pessoas não gostarem da minha história? A primeira coisa que eu acho que é interessante saber é que sempre alguém vai se identificar com a sua história. Sempre vai se identificar com a situação. E sempre alguém não vai gostar da sua história. Não dá pra agradar do grego de troiano. Não tem jeito. O Bolanhos, em uma das biografias dele, eu encontrei uma frase que marcou e que eu levo para a minha escrita. Bolanhos é o criador do Chaves Chapolin, gente. Sim. Um grande roteirista. E o que ele fala? Ele criava para ele. Ele não criava pra ninguém. Nada do que ele escreveu foi pra ninguém, foi pra ele. Ele escrevia do jeito que ele gostava, ele escrevia pra que ele gostasse, pra que ele se sentisse bem com aquilo. Então, que deu. Esse bate-papo que a gente tá tendo, inclusive, ele justamente aqui é pra você que tá assistindo, ou que vai estar assistindo esse episódio aqui, para tirar algumas dúvidas e algumas inseguranças para você que está tentando escrever a sua história e publicar. Então, veja bem, não é só você que tem esse tipo de problema. Outras pessoas também têm esse problema, e cada escritor, independente da vertente que vai escolher, ele tem algum problema referente ao processo de criação, tá? Agora, falando em processo de criação, vamos falar um pouquinho do teu trabalho, Fernando? Vamos falar, você falou que você tem livros publicados, tá? E dá um panorama sobre esses livros que você já tem publicado. Bom, vou até puxando o gancho que vocês deixaram aí. Eu escrevo aquilo que eu gosto. Eu escrevo para mim, né? Como você colocou agora. Eu não vou escrever uma história que não me agrada. Que não é um perfil. Não estou dizendo que quem escreve, o seu caso, você escreve sobre ficção. Não é o meu foco. Uhum. Se eu tentar escrever ficção, não vai ficar bom, tá? Porque eu
leio muito pouco sobre ficção. Eu leio mais coisas que são adaptadas àquilo que eu gosto. Por exemplo, eu sempre li muito romance policial, né? Histórias policiais, de uma forma geral. E é isso que eu gosto de escrever, tá? Então, por exemplo, o meu primeiro... Eu não vou falar dos contos. De uma maneira geral, os contos sempre também giram em torno da mesma temática. Mas, falar dos livros, né? Eu sempre primeiro escrevo sobre o ponto de vista da mulher. Por quê? Talvez porque eu tenha sido criada no meio de mulher. Eu tenho irmã, primas. Eu cresci nesse mundo, né? Dentro no meio de muitas meninas. Então, e sempre achei que a mulher era subjugada. Então eu quero mostrar sempre o lado delas, né? É um pouco difícil quando você é homem e quer escrever como mulher. Isso gera um conflito sério, né, de lugar de fala. E aí vem outro receio. Será que isso vai ser bem aceito, né, Fernando? Exatamente. E a gente tem. Às vezes, eu acho que pode ser que em algum ponto você pega e fala, poxa, uma mulher não falaria desse jeito. Não na história que eu escrevi, por exemplo. Pode acontecer. Mas eu também não sabe, é aquilo que eu falei, não estou procurando a perfeição. E estou tentando fazer e me colocando na posição dela. Então, o Nosso Rancho, primeiro livro. Eu resolvi abordar dois assuntos importantes ali, que eu sempre tenho uma temática social. Primeiro, eu pensei, eu tinha as histórias guardadas ali, eu puxei o Nosso Rancho lá de dentro, porque eu me chamou a atenção, era uma história onde a protagonista era negra, né? Uma menina preta, e que vem de classe social legal, ela está classe média, estuda em escola particular e ela sofre racismo. E numa pesquisa que eu fiz, uma aluna, né, que participou dessa pesquisa, ela me falou isso, ela tem esse perfil, ela falou assim, professora, a gente sofre uma coisa que eu chamo de racismo sutil, que é quando as pessoas tratam você de igual para igual, ou dizem que tratam, mas quando você se coloca, olha para você e fala assim, dá um tempo, você já atingiu um ponto alto aí na tua vida, só porque eu sou negra? Então, e eu enfatizei muito isso, eu trabalhei muito com a Monique passando por situações como essa, né? E ela vai para o mercado de trabalho, ela enfrenta uma dificuldade por ser mulher, ela enfrenta uma dificuldade por ser negra, mas ela vai batalhando, tá? Outro ponto que eu foco aí, como ela é jornalista, ela cai na mídia e começa lá por baixo e vai cobrir assuntos na delegacia, aqueles assuntos, né, mais comum. Pauta e ela quente. Pauta quente. Pauta quente, exatamente. Ela vai começando a se identificar da violência contra a mulher. Então ela vai, fala, tá, né? Só que ela não percebe que ela está sofrendo essa violência dentro de casa. Porque a violência não é só um tapa na orelha. A violência pode ser assédio moral, né? E o marido começa a podar ela até que ela demora para entender isso. E eu faço esses dois paralelos aí bem legal. Bom, enfim, coloca um crime pesado, que ela depois vai investigar, vai chegar lá, isso não vou contar, né? Senão eu não vendo mais o livro, né? O Nosso não está vendo ainda, gente. Então, e ela vai... E ela também, ela só consegue chegar no foco, porque ela bate, tá perto, mas ela não consegue entender o que está acontecendo, quando ela encontra um camarada que é negro, o cara olha para ela e confia nela, e conta a história que a filha tá passando e que tá muito cismado, e aí ela começa a ligar os pontos. Então eu falo, tá vendo? Também houve, por ela ser negra, ela também teve um espaço nessa uma reciprocidade, né? Então eu abordei isso no Nosso Rancho. Teimosa, eu fiz uma situação um pouco diferente. Eu peguei aquela menina de classe média também, e ela é teimosa porque eu fiz pesquisa, realizei pesquisa com meninas de 17 estados brasileiros para descobrir aquela que era mais teimosa, onde ela nasceu. E estourado
foi o Rio Grande do Sul. Né? Até tive uma frase interessantíssima de uma participante que falou assim: eu já morei em 7 estados do Brasil em função do meu marido, né? Da profissão do meu marido. E aquilo que no Rio Grande do Sul nós consideramos algo normal, fora do Brasil, todo mundo olha pra gente, fora do Brasil não, fora do Rio Grande do Sul, as pessoas olham pra nós e chamam a gente de birrenta. Então, sabe, eu comecei a ver, a gaúcha é teimosa, né? A gaúcha é teimosa. Até brinco com uma amiga nossa do encontro de escritores, né? A Daiane Carrasco, falou pra ela, vocês aí no Rio Grande do Sul são teimosas, né? E ela até dá risada. Então eu pus ela no Rio Grande do Sul. E ela é assim, acontece as coisas pra ela e ela vai aproveitando a oportunidade, né? Aí teve uma menina que leu Teimosa, recentemente ela me deu um retorno, uma menina que eu tinha pouco contato. Nossa, como eu queria que isso acontecesse comigo, né? Eu, depois de ler o teu livro, eu estou mais preparada, que se aparecer uma oportunidade, eu sei como aproveitar, uma coisa que eu não sabia. Falei, poxa, eu ganhei o dia, eu ganhei, sabe, esse livro para mim já cumpriu o seu papel, por essa única menina. E então ela vai aproveitando aí e tal. Tem um crime que acontece, tá por fora, não é ela que vai descobrir, porque ela não é investigadora, nada disso. E tem uma policial em Teimosa que é muito forte, um personagem que acabou ganhando. É engraçado isso, eu escrevi, é a Mariana. A Mariana é para ser simplesmente um coadjuvante, mas ela se torna uma coadjuvante tão importante que muitos leitores, quando me dão o retorno, se identificam com ela, né? Mais do que com a protagonista, a teimosa Mônica. E então Teimosa é isso, né? E em paralelo ela tem um romance com um camarada que eu não me identifico. Eu acho um cara muito passivo, muito babacão no meu conceito. E existem leitores que, né, leitoras, principalmente, eu queria um homem desse jeito. Você fala, é muito legal, porque para mim ele não serviria. Para ela, é o homem que ela idealizou. Então, sabe, essa diversidade de opinião é muito gostoso para o escritor. E agora, Mentiras, né? Mentiras está sendo publicado, foi publicado agora, está sendo lançado agora. E Mentiras, eu vou abordar o homossexualismo feminino, o preconceito que existia nos anos 80 e no início do século XXI, como mudou isso. E se você pegar de lá para cá, você vai ver que mudou ainda mais. Então, eu abordo muito isso. Agora, tem um crime muito pesado dentro de uma família. E eu faço a pergunta: se você descobrisse que um crime que está sem solução, a polícia está perdida, se descobrisse que era alguém da sua família que está por trás disso, o que você faria? Muitas pessoas ficam, não sei. Outros falam, eu denunciaria. Outros falam, eu esconderia. Outros falam, eu fugiria. Então, você sente também as pessoas se envolvendo de maneira diferente naquela história. Se você parasse a história e falasse, escreve daqui para frente, ele teria N finais, né? Então, enfim, eu trabalho desta maneira. Eu trabalho com uma mulher, com uma história que tem que ser investigada, e trabalho com um problema social que eu gosto de cutucar e fazer as pessoas pensarem. De certa forma, a história, além da pessoa ter identificação, né, que às vezes não é nem de forma proposital. Encontrei a palavra certa. Não é de forma proposital, mas a pessoa ela acaba lendo aquela história, acaba se envolvendo e acaba se identificando com o elemento de uma forma ou de outra, né? Sim, de uma forma diferente da outra pessoa. Ela lê de um jeito, você lê de outro, eu lê de outro, ele lê de outro. Assim por diante. E Mayara, você estava falando que as suas primeiras poesias elas apareceram na escola e depois ela migrou para a rede social, né? E fala para mim, você chegou a publicar alguma coisa? Você pretende publicar? Como é que tá o teu trabalho? Hoje eu tenho alguns dos meus poemas publicados na comunidade Trema, que é uma comunidade interessantíssima, porque é
como se fosse uma rede social para escritores. Então lá a gente não posta foto, a gente só posta textos. Então fica aí a dica também para você consumir bons textos e para você aquele receio de vão gostar, de não vou gostar, de tá perfeito, de não tá. Você coloca lá e outros escritores vão dar opinião sobre o seu texto também. É um lugar legal, um lugar confortável para nós escritores. Então hoje eu tenho basicamente meus textos publicados lá e nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, eu coloco alguma coisa, mas eu acho que eu tô até um pouco distante, eu ainda tô na fase da gaveta. Eu participei de muitos concursos literários, então assim, tem textos em coletâneas, tem texto que já virou vídeo, virou áudio, mas publicação mesmo, eu tenho um livro publicado que é infantil, foge totalmente da minha linha de produção hoje. Mas fala sobre ele também. Sim, é o Kiki, sobre livros e pássaros. E aí é uma coisa interessante também para quem tem essa curiosidade de por onde começar. Pesquisa básica do Google, concurso literário. E aí veja o que tem de concurso surgindo. Porque às vezes eu também fico assim, eu não sei sobre o que escrever. Mas como é que o Mauro sabia que o lado dele era ficção científica? Como é que o Fernando sabia que o negócio dele era romance? Não sei, eu ainda tô nesse momento de experienciar. Então, eu entro muito em concurso para saber assim, escreva sobre... E eles dão um tema, aí eu me desafio a trabalhar com aquele tema. Então, nisso aí eu acabo escrevendo conto, eu escrevo crônica, sai poesia. E o Kiki foi isso, ele se chamava originalmente O Vô. Eram A4, 2 páginas A4, sobre o meu avô, com pequenas frasezinhas assim, até muito inspirado no modo como o Ziraldo escreve, que são uma frase com uma ilustração, 2 frases com uma ilustração, assim, bem descrevendo o personagem dele. Então você pega o menino maluquinho, é basicamente uma apresentação do menino, né? No final ele tem um arco de herói ali, mas ele basicamente apresenta o garoto. Então eu escrevi um textinho apresentando o meu avô, que havia falecido não fazia muito tempo, contando um pouquinho de como era essa vida com meu avô, que foi quem me introduziu na literatura, né? O vô, ele tinha uma biblioteca, pra mim era gigante, hoje eu sei que era uma paredezinha, assim, mas ele tinha organizado. Então, os livros para criança, para nós, eram a prateleira de baixo, que a criança pode sentar e ter acesso àquele livro. E à medida que você ia crescendo, ele apresentava a próxima prateleira. Então, assim, quando eu fazia aniversário, ele vinha aqui. Agora você já pode consultar esses aqui dessa prateleira. Então, de tempos em tempos, ele me sentava ali, olha, essa é a próxima prateleira que você pode. E alguns dos livros dele, depois que ele faleceu, ficaram comigo. Então, eu ainda tenho alguns exemplares dele, mas boa parte da biblioteca foi desfeita. Então, fiz isso, um A4, com algumas frases falando, meu avô era assim, ele tinha cara de bravo. E, gente, e aí entra num tema que eu quero falar com o Fernando também, que eu tenho problema com criança, eu não sei o que fazer. Me dão criança no colo, eu fico assim, mãe, pega de volta, eu não sei o que fazer. A criança me dá a mão, a neta do Fernando me deixa apavorada, porque ela quer conversar e ela tem conversas de adulto e eu não sei como conversar com aquela criança. Nossa Senhora. E de repente eu fiz um texto que participou de um concurso, foi premiado em primeiro lugar e o prêmio era ele ser publicado. Então meu livro foi publicado em 2017. Então tô aí já uma longa estrada trabalhando com ele. E aí você vai em escola contar a história pra criança. E aí você tá vendendo esse livro em feira e a criança vem te abraçar. E aí, ao longo dos dias, você vende para uma colega aqui, um amigo ali o livro, e depois vem as fotos e os vídeos das crianças lendo. O livro, ele foi classificado para criança, se eu não me engano, entre 7 e 8 anos. Mas eu tenho vídeo de criança de 2 anos com o livro no colo chamando vovô, vovô, vovô. Então, assim, às vezes a gente escreve pensando em um público, e no meu caso eu não estava exatamente pensando em um público. Eu pensei assim, ok, é um livro infantil, vou escrever ele curtinho. E você conquista um público que está além do que você pensava. E o que foi isso? É uma pequena história contando um pouquinho da minha experiência com meu avô. Então, ao mesmo tempo que eu tenho crianças, bebezinho, que anda com o livro que nem o Sansão, debaixinho do braço, a gente tem adultos que às vezes respondem também, falam assim, li teu livro e eu lembrei do meu avô. Li teu livro e
me deu uma saudade, porque na casa da minha avó tinha um cenário parecido com esse que você descreveu. Então, assim, eu acho que muito do ambiente de escrita é isso. A gente não sabe onde vai dar. A hora que a gente começa a escrever, e principalmente quando você escreve livre, sem se preocupar em conquistar ninguém, em procurar nenhum público, em atingir um objetivo. Então, quando vem lá nas propostas de concurso literário, escreva sobre bicicleta. Assim, eu não sei nem andar de bicicleta, como é que eu vou escrever sobre bicicleta? Então, pode surgir daí. Por que eu não sei andar de bicicleta? Você não sabe onde vai parar. E aí, pode não ser bom, a maior parte dos nossos textos acabam ficando na gaveta mesmo. Não, porque a gente tem aquela insegurança que não seja realmente bom, né? E às vezes não tem problema, porque a perfeição vem disso, do hábito de escrever. Você julga que aquele texto seu, ele é muito ruim. Você julgou. Mas alguém que acaba lendo... Pode ser. Foi o que Agora aconteceu você vai com a Valora. passar pra frente aquele que você julga que tá melhor. Foi o que aconteceu comigo com a Valora. Quando eu escrevi o primeiro livro dos Pilares da Criação, nossa, eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, mas que coisa mais infantil, um negócio assim. Tá certo que ele tinha um único público, que era pro meu filho, né? Porque ele gostava de ler, então eu tava querendo, inclusive, descobrir uma mecânica para que mantivesse ele dentro da leitura. Talvez escrevendo um livro para ele, né? Talvez seja interessante. Mas engraçado que a mecânica que teu avô fez contigo foi muito mais eficiente, né? Você já percebe que dentro do seio da família já tem aquele incentivo de leitura. Então, se todo mundo fizesse pelo menos um terço disso, já estava bom, né? Acho que é importante ressaltar, e vem uma pequena alfinetada social. Isso foi numa época em que a gente não tinha isso daqui. E nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco. E eu acho que isso aqui é uma ferramenta magnífica, porque hoje eu tenho, sei lá, uns 80 livros aqui que eu posso, no ônibus, na fila de espera agora, eu vou conseguir ler. É questão de escolha, é o que você escolhe pra ver aí. Mas aquele tempo que você tira também, porque assim, o vô poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas ele queria estar ali apresentando a nova prateleira. Ele acabou deixando um legado para você e indiretamente você acabou passando esse legado para outras famílias que não tinham nenhuma ligação com vocês. Porque você incentivou a leitura. E eu acho que... E esse é um dos temas que a gente vai abordar em outros episódios aqui também, que a gente vem falando bastante, nos encontros, nas conversas com outros escritores, e a gente ouve muito falar, mas a gente vai chegar nesse tema com mais calma, Vamos que chegar lá. Vamos lá. A molecada não lê. A molecada não se interessa. Então, primeiro, quem é essa molecada? Será que não se interessa mesmo? Isso fica para os próximos episódios, tá? A gente vai chegar lá. Eu tenho uma linda história para contar, mas vamos deixar para os próximos episódios. A nossa experiência ela vai mostrando ao longo do tempo, né, que algumas convicções nossas elas vão mudando e vão se adaptando, né? Agora, assim, vamos falar um pouquinho de como está o cenário da literatura na Baixada Santista. A gente podia falar para o pessoal, né? Porque assim, se a pessoa fala assim, pô, eu tô gostando do que eles estão falando, eu tô pensando em escrever. Mas qual é a realidade que as pessoas entram no cenário da Baixada Santista? Eu sei que dá pra mudar. Eu sei que dá pra gente fazer bastante coisa. Inclusive, o Encontro de Escritores, ele mostrou isso de uma forma dinâmica, né? Eu sei que, pra quem não conhece o universo literário, e eu vou falar, é um mercado bastante dinâmico. Eu vejo, por isso que nesse tempo que eu tô, ele muda constantemente, ele tem... e ele é mais versátil do que aparenta ser, né? Não é simplesmente você comprar um livro. Você acabou de perceber que agora existem mecanismos que podem te incentivar a gente escrever. Ao mesmo tempo também que você vai perceber que o processo de criação é bastante variado, mas isso aí já é de pessoa para pessoa. Entretanto, eu já passei por experiência de pessoas que acham que vão escrever o livro, vão ficar ricas da noite pro dia, porque a história vai explodir e tal. Isso é uma doce ilusão. Não existe um ganho se você não fizer um bom trabalho, tá? Mas assim... E também você não pode escrever pensando nisso. Você tem que escrever pensando em transmitir uma mensagem, transmitir uma coisa. Não é por aí. Se você pensar em cultura como meio de vida... Não é, tem gente que vai ganhar muito dinheiro com cultura,
Mas isso é uma coisa que vem com o tempo, vem de uma maneira diferente, vem de um empenho e vem de uma dedicação que você pode até não estar disposto a fazer. Então... Eu acho que a gente pode até aproveitar o momento para introduzir... O Mauro foi apresentando a gente falando assim, né? O Fernando é escritor e professor, Maiara é poetisa e jornalista. E além de jornalista, faz mais um monte de outras pequenas coisas, que é essa colcha de retalhos para pagar os boletos no final do mês. O Mauro não é só escritor, Mauro. Não, eu sou só escritor. Você é escritor e o que mais? Eu sou escritor, eu sou empresário, eu sou consultor de negócio, eu sou desenhista, ilustrador, já fui professor. Ao longo do tempo, eu tive bastante outras coisas que eu andei fazendo, que foi o que moldou a personalidade que eu tenho hoje, que ainda está em constante crescimento. Né? E aí, eu acho que assim, nesse momento a gente está aqui com 3 pessoas que são da equipe do Difusão Literária e da equipe do Encontro de Escritores, que são artistas, escritores e mais alguma coisa. Mas a gente também vai chegar num momento que vai conseguir entrevistar aqui alguém que é escritor. Ou alguém que vive de cultura. Porque é o que você falou, Fernando, tem quem vive de cultura. E a gente vai mostrar um pouco dessa diferença para quem não é do meio ainda entender. É possível viver de cultura? É possível, mas como é que funciona? Quem é? Quais são os prós e contras disso, né? E qual foi o percurso para chegar até aí? A gente também não quer falar assim, não é possível. É possível, mas qual é o percurso para tudo isso? Mas hoje a nossa realidade aqui é que a gente ainda faz essa colcha de retalhos, que é a realidade na maior parte dos escritores. Uma coisa que você colocou aí no começo dessa última fala foi como é que é o cenário na Baixada Santista. Olhando do ponto de vista do que a gente tem de produto, ou seja, de coisas escritas, de publicações, de conteúdo, é riquíssimo. Eu também acredito que eu é vejo muito que é bom. muito rico. É muito bom. Tem um cara que tem ali 2, 3 trabalhos muito bons, outro que tem poema, outro que tem... A gente vê que tem coisas maravilhosas, né? E muita coisa publicada em livros individuais, em livros coletâneas, e também tem muita coisa que tem muita gente que tá num cenário parecido com o meu, que tá colocando só no seu blog, que faz seu livro artesanal e imprime em casa. Tem muita editora pequena, então assim, o cenário é aquecido. Ele tá favorável para todos. Tá muito favorável. Os adventos também das publicações digitais também, né? Com a Amazon, Kindle, com a tecnologia também, ela tá favorecendo bastante a leitura, né? A leitura, e assim, você tem hoje você não depende só das grandes editoras para você publicar seu livro. Você tem pequenas editoras, você consegue fazer autopublicação. Então a gente tem alguns escritores que podem dar esse exemplo, explicar como funciona a autopublicação. Então assim, em vista do que foi no passado, que era realmente a gente pensava no escritor, e é o que a gente vê na escola, o escritor lá em cima, separado dos mortais. Não é mais assim. Hoje dá para tirar da gaveta e ter o seu livrinho publicado, e dá para trabalhar, e dá para participar de feiras e outros eventos literários. A gente só precisa mesmo saber onde achar. Acho que o primeiro passo é tirar o projeto, fazer o projeto ver a luz, né? Tá até falando assim, né, em relação à paixão que se tem para escrever e tudo, me veio até a cabeça que grandes produções hoje em dia, grandes produções que o pessoal gasta milhões para fazer um filme, fazer alguma coisa, acaba flopando, né? Por quê? Porque eles estão visando um público específico, estão visando uma mensagem específica, né? Naquela esperança. Tudo bem, a gente sabe que é um investimento, a gente sabe que eles vivem disso, né? Mas em algum momento esse aspecto da arte, ela acabou perdendo aquela paixão e se tornou um comércio. Então, como consequência, é óbvio que essas produções elas não vão dar certo, né? Porque ao mesmo tempo que você visa um pequeno público, você está tecnicamente ignorando as outras possibilidades, né? Você está minando possibilidades de você ter um público até maior e apaixonado pela arte que você fez, né? Talvez isso seja uma opinião minha, não sei se vocês concordam comigo. Pode falar. Querem exemplos? Não, eu tava pensando um pouco nisso. Eu vi Tá vendo? A internet é uma fonte de informações. Eu vi um post simples dizendo o seguinte essa semana. Não existe dança perfeita, existe dança verdadeira.
E talvez isso valha para qualquer área da arte. Vale para o cinema, vale para a literatura. Não existe o perfeito, existe o verdadeiro. E às vezes é mais uma questão mesmo. Sim, tem trabalho duro, tem pesquisa, tem estudo, tem técnica. E você ouvir... E aí eu acho que entra um pouco também no nosso objetivo aqui no Difusão, né? Você ouvir a experiência de outras pessoas, como é que ela faz, como é que ela cria, qual o método que ela usa, por onde ela começa, onde ela termina, como é que ela saiu de um livrinho vendido para 1000 livros. A gente tem uma escritora que está comemorando essa semana que chegou no 1000º livro vendido. Legal. É muito legal isso. Muito bom isso. Então, assim, muito bom. Como é que saiu de um livro até 1000? Como foi essa trajetória? Isso também nos inspira. Existe muito esforço, mas acho que o principal é ser verdadeiro. O objetivo não é conquistar ninguém, é fazer uma obra que tenha a sua verdade. Então, para tirar da gaveta, tenha a sua verdade. E não precisa ser em formato de livro, você pode conquistar. Existem muitos poeta. O Instagram é o lugar dos poetas, né? Lugar dos poetas. A gente tem poesia de Instagram, é uma nova modalidade de poesia. Não me olha com essa cara. Antigamente existia a filosofia de Facebook, né? Mas agora virou a poesia de Instagram, né? Mas a gente tem grandes poetas que primeiro eles foram pro Instagram e que assim, eles têm uma marca, então tem aquele que é um envelopinho, tem aquele que tem uma letra que é um garrancho, e quem conhece esses poetas já sabe, tem aquele que só escreve em filtro de café, tem aquele que só escreve em guardanapo, e essa é a postagem que ele coloca. E ele ficou conhecido primeiro no Instagram por aquela foto do guardanapo com garrancho, e depois ele veio para suas publicações. Então, muitos poetas hoje estão fazendo isso. Então, também a gente não precisa ter essa afobação de precisa ser em livro. Ler é ler. Ler revista, ler artigo, ler blog, ler é ler. A minha mãe sempre fez questão de falar isso para mim, deixar estampado. Ler ou não ser, que é o trocadilho, ser ou não ser. Mas ela sempre deixou questão de falar. Se você não tem a capacidade de ler e de interpretar, você não é ninguém. Muito sábia, dona Mercedes. Vamos deixar aí uma vontadezinha para as pessoas que vieram até aqui com a gente. Todos esses assuntos que nós deixamos no ar, nós vamos mostrar aí com entrevistas com outras pessoas, com escritores da Baixada, nos próximos episódios. Até porque não vamos trazer só escritor, vamos trazer ilustrador, Exato. Vamos trazer diagramador, revisor, então assim, pequenos editores. Todo mundo que está envolvido nesse mundo literário. Porque pra gente ter uma ideia realmente de como que funciona o mercado literário. Desculpa até te cortar, Fernando, até porque assim, eu vou entrar no que eu estava conversando com a Mayara, é que hoje em dia a gente não consegue ver efetivamente um programa que seja voltado para esse nicho, né? Que é exatamente que voltado especificamente para falar diretamente com o escritor, tentando puxar as pessoas para ver para entrar nesta, que eu digo que seria uma atividade maravilhosa. Eu não vou nem falar por profissão, porque quando a gente faz por profissão, a pessoa fala que é por obrigação. Mas quando eu falo por atividade, que não meu raciocínio, quando a gente fala que é uma atividade, que seja uma coisa prazerosa. E eu falo que para mim é um prazer imenso escrever. Uma coisa que nós queremos mostrar é assim, várias cabeças diferentes. Então, assim, um cara que para escrever, eu faço assim, assado. Para escrever, eu faço desse jeito. Eu, por exemplo, trabalho muito com pesquisa. É a minha maneira de ser. Agora, o cara que está lá vendo e quer escrever, ele fala, poxa, não é esse o meu caminho. Meu caminho é esse, olha, eu sou que nem esse cara, não que nem aquele. Talvez seja uma luz para essa pessoa. É uma luz para a pessoa. Porque você começa a ver que não existe um método, não tem que fazer assim. Não, existem várias maneiras de você ver, trabalhar e absorver e colocar para fora. Quer dizer, então, isso que a gente quer também levar aí, sabe, para que as pessoas raciocinem e consigam enxergar dessa maneira, que existem várias maneiras de trabalhar, não existe uma certa e uma errada. Até porque às vezes a fórmula que funciona contigo pode não funcionar comigo, não existe um padrão. São várias verdades e cada verdade tem o seu caminho. Acho que a gente precisa ir se encaminhando para o fim desse episódio, então só pra gente retomar aqui, o que o Difusão Literária vai fazer? Daqui em diante, eu acredito que através dessas entrevistas, através desse tipo de informação, ela vai estar orientando as pessoas a
a entender como funciona o mercado, tá? Queria dar bastante ênfase que também é voltado para a Baixada Santista, da onde que a gente sabe que é um berço cultural muito forte, né? Tem bastante músico, tem bastante dançarino, tem bastante pintor, tem bastante artista plástico, tem muito escritor. Só que onde que estão esses escritores? Eles estão espalhados por aí, estão escondidos. Então, o que a gente vai fazer? Vai trazer eles à luz para mostrar como é que funciona o mercado literário, incentivar a escrita. Então, aqui, ao mesmo tempo que você vai achar um romancista, você vai encontrar um coach, vai encontrar um médico que está publicando um livro, tá? E o mais interessante é que é um trabalho que a gente faz isso por paixão, é um trabalho que a gente gosta, né? Eu acho que isso, a essa altura do campeonato, né, a essa altura já está bastante explícito para todo mundo, até porque eu faço questão de falar isso pela 18ª vez, né? Acho que a pessoa já até fechou a aba, já falou assim, esse cara não para de falar que gosta de escrever, caramba, né? Mas é basicamente isso. Nos próximos episódios, nós vamos começar a trazer também outros escritores de várias vertentes para ver o quanto que esse mercado ele é versátil, né? O quanto que a gente pode trabalhar com números, e talvez até você que está aí, tá querendo escrever um livro e não sabe por onde, até você possa se sentir escrevendo aqui e vai fazer até uma entrevista com a gente, por que não? Né? O que nos impede? Né? Então, nós vamos encerrando o primeiro episódio, tá? Os livros, tanto do Fernando, o meu, como da Maiara, vão estar aqui no link da descrição, tá? Dá uma curtida, dá o seu joinha, compartilha com aquele amigo que também você acha que quer escrever, e até o próximo episódio. Esse foi o primeiro Difusão Literária. Gente, muito obrigado e até a próxima.